Amém? Eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Então peço para que você abra sua Bíblia em Provérbios 16 e fique com sua Bíblia aberta nesse texto. Hoje também os adolescentes, estão retornando. Estou vendo a Jenny ali. Então os adolescentes que estiverem aí podem acompanhar ali a Jenny, tá bom? Os adolescentes, vamos retomar também esse trabalho que é muito importante, Fazer essa meninada aí se juntar de novo, com toda a segurança, obviamente. Isso é importante. Esteja orando pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que a justiça seja realmente justiça e não injustiça, É muito interessante quando a gente vai para a Bíblia e a gente encontra textos no Antigo Testamento de 3.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, em que Deus condenava, e Deus condena na sua palavra, a injustiça que procede dos tribunais. E nunca foi tão atual, essas advertências de Deus para os tribunais humanos. Mas eu quero falar sobre algo muito importante, que tem tocado a vida de todos nós. Eu quero falar sobre planos. E eu tenho a certeza que todos nós que estamos aqui temos planos. Fazemos planos. Uma pessoa que não faz planos nenhum em sua vida é uma pessoa que precisa de um tratamento. Porque algum plano a pessoa tem. Uma pessoa que não tem plano nenhum, é porque talvez ela tenha desistido da vida. Essa pessoa talvez precise de algum tipo de ajuda. Mas todos nós precisamos fazer planos, e nós fazemos planos, porque a nossa vida, ela é orientada também para o futuro. A nossa vida, ela é orientada para o futuro, e isso tem um aspecto positivo. Se fala muito sobre a gente viver o presente, da gente sentir o presente, da gente desfrutar o presente, da gente ser grato pelo presente, e isso realmente é muito necessário, é muito importante isso. Aliás, até Jesus fala sobre isso. Jesus fala, olha, vamos viver cada dia o seu dia, não vamos se preocupar tanto com amanhã, vamos viver o dia de hoje. Jesus fala sobre isso. Mas a verdade é que os seres humanos também, ao mesmo tempo, a gente vive orientado para o futuro. A gente estuda muitas das coisas que a gente faz é pensando no amanhã, para a nossa proteção, para a nossa prosperidade, para o nosso bem-estar nosso e das pessoas que nós amamos. Então nós fazemos planos. Por isso que nós temos algumas virtudes, e algumas delas que são plantadas por Deus, que fazem parte da nossa experiência humana. A esperança, por exemplo. A fé, por exemplo. A esperança e a fé são virtudes cristãs que nos orientam para o futuro, porque nos faz olhar para o amanhã próximo e para o amanhã que significa a eternidade. Então nós fazemos planos, e fazer plano é uma necessidade que nós temos. Planejamento é uma das características de vidas bem-sucedidas. Pessoas que planejam os seus passos, planejam a sua caminhada, planejam os seus projetos, planejam os seus sonhos. Crentes e não crentes fazem planejamento. E há não crentes que são bem-sucedidos porque eles planejam as suas vidas. Há um planejamento. E quando eu falo de vida bem-sucedida, eu não estou falando no aspecto espiritual, por favor, entendam isso. Vamos ter sabedoria aí no que eu estou falando. Agora, quando se trata de nós que servimos a Deus, em se tratando daqueles que têm um compromisso com Jesus, em se tratando daqueles que nasceram de novo, em se tratando daqueles que são ovelhas de Jesus, e fazem parte do rebanho de Deus, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você nasceu de Deus, todas as vezes quando você elabora um plano, é impossível
que você faça um plano e Deus seja totalmente ignorado. Você pode até tentar ignorar Deus quando você faz um plano, mas Deus ele vai te encontrar nesse plano para fazer alguma coisa com esse teu plano, porque se a sua vida é dele. Se Jesus é o Senhor da sua vida, todos os seus planos, uma hora, eles vão se encontrar com Deus. Porque é impossível que a nossa vida sendo dele, a gente consiga ignorar sempre Deus em nossos planos. Então, os nossos planos vão se encontrar com os planos de Deus. E então a gente não pode desconsiderar essa verdade espiritual. Então, na vida do cristão, do crente, os nossos planos sempre estarão, ainda que a gente não queira, de alguma forma estarão conectados, ligados com a nossa vida com Deus, porque Ele está nele, nós estamos nele. Há um texto que eu gosto muito, que Paulo escreve aos Colossenses. Eu acho de uma beleza profunda o que Paulo diz. Ele diz que a nossa vida está escondida em Jesus, a nossa vida está oculta em Jesus. Olha a profundidade, irmãos, desta revelação espiritual. Como que você consegue imaginar a sua vida escondida em Jesus, oculta em Jesus? Então é impossível que alguém cuja vida está escondida em Jesus trace planos, e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que apresentar isso para Deus, ou Deus vai nos dar uma resposta a respeito disso, porque a nossa vida pertence a Ele, e nós somos dele, e vivemos para Ele, e Ele está em nós, e nós estamos nele, o Espírito Santo habita em nós, Jesus está em nós pelo Espírito da verdade. Acontece que a pandemia que nós estamos enfrentando já há um ano, ela veio mexer com os nossos planos, não é verdade? Sim ou não? Pense aí, qual foi o maior plano, a sua maior estratégia que você montou para a sua vida, seja pessoal, seja nos estudos, seja no ministério, seja nos negócios, seja mesmo no lazer, você planejou uma viagem dos sonhos, janeiro de 2020, você tinha um grande plano, você em dezembro de 2019, na virada do ano, você colocou seus planos nas mãos de Deus. Dia 31 de dezembro de 2019, você colocando diante de Deus os seus planos, com fé, com a esperança, e de repente em março de 2020, você teve que mudar tudo aquilo que você tinha planejado. Eu acho que foi assim com quase todo mundo aqui, né? Com quase todo mundo a gente teve que mudar muita coisa, mudar a rota, mudar a estratégia, mudar os planos ou desfazer planos. Então essa pandemia, ela veio fazer isso com a gente. E para alguns isso foi mais difícil, para outros mais fácil, né? Para mim, por exemplo, foi difícil porque por personalidade eu sou aquela pessoa que, para mim funcionar e para mim produzir, eu preciso de planejamento, eu preciso traçar plano. Eu gosto de trabalhar com processos, começo, meio e fim. Eu gosto de vislumbrar o que vai acontecer no começo, no meio e como isso vai acabar, e quando vai acabar. É óbvio que nem sempre acontece do jeito que a gente planeja, porque a gente encontra no meio dos nossos planos obstáculos, problemas, e a gente tem que saber lidar com eles, com os imprevistos da vida. Então eu funciono assim, com lista de tarefas, é assim que eu funciono. Tem gente que se fizer isso, se perde, né? Tem gente que funciona no meio do caos, e cada um funciona de um jeito. E o fato é que, quando nós entramos no começo do ano passado, falando aqui do nosso trabalho na Viver, eu e a Nil, nós elaboramos, e o Ministério da Família, os irmãos aí que fazem parte da comissão de eventos, a gente programou um monte de atividade para nós. A gente programou um monte de atividade para os homens, para as mulheres, para os casais, para os grupos de casal. A gente ia ter muita atividade o ano passado, muita atividade. Minha agenda ficou lotada, né? De março até dezembro de 2020 ficou lotada. E de repente nós tivemos que
mudar tudo, cancelar tudo e refazer os planos. E aí chegou dezembro de 2020. Dezembro de 2020. E quando a gente experiencia esses ciclos da vida, né? O ciclo da vida de começar o dia, terminar o dia, terminar o mês, terminar o bimestre, terminar o ano. A gente acha que as coisas vão mudar porque está virando o ano, está virando o dia, né? Quando na verdade a natureza ela desconhece um pouco às vezes esses ciclos, né? Que a gente internamente a gente acha que está acontecendo alguma coisa de diferente. Então quando a gente chegou em dezembro de 2020, a gente falou, eu vi gente na internet comemorando, né? Graças a Deus esse ano está acabando. Mas na verdade, gente, o vírus da Covid-19 e qualquer outro vírus, eles não estão nem aí se é começo de ano, virada de ano, se, né? E infelizmente a coisa se tornou pior, né? Piorou, o estado de saúde das pessoas piorou, o número de infecções aumentou no Brasil, e a gente teve que dar um passinho para trás, né? Os governos aí tiveram que agir e reagir frente a isso, se de uma forma correta ou errada, não convém a gente discutir isso aqui agora, né? Mas o fato é que a gente deu um passinho para trás, né? Então esta pandemia está nos ensinando o seguinte: a gente planejar de um jeito diferente, né? Quando a gente falava em planejamento a longo prazo, a gente falava algo que a gente vai fazer daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Planejamento a médio prazo, daqui 10 meses, 6 meses. Planejamento a curto prazo, daqui 3 meses. Agora o que a gente está tendo que fazer? Planejamento a longo prazo, 3 meses. Não dá para você planejar coisas para além de 3 meses. Pelo menos é isso que eu estou aprendendo com essa pandemia. Planejamento a médio prazo, para no máximo daqui 2 meses. Planejamento a curtíssimo prazo, para no máximo daqui 1 mês. Então, a gente está aprendendo a fazer isso. E aí você pergunta, tá, mas o que Deus tem a ver com tudo isso? Deus tem tudo a ver com isso, gente. Deus tem tudo a ver com isso, sabe por quê? Porque a gente está aprendendo a lidar com o imprevisto, e não só com o imprevisto, o mais grave é lidar com as perdas. E principalmente de vidas humanas. E muitos de nós aqui perdemos pessoas que nós amamos, né? E temos pessoas queridas internadas. Isto é o que mais tem atingido a vida de todos nós, né? E daí então a perda de renda, os negócios tiveram que ser mudados, né? Mas também muita gente teve muitas vitórias nessa pandemia, né? O vencer da doença, a recuperação de pessoas queridas. Muita gente teve que, falando de planos, né? Muita gente teve que se reinventar, aprender coisas novas, né? E teve muita gente que foi muito abençoada por Deus nessa pandemia. Essa também é uma verdade, né? E a gente agradece a Deus por isso. Por aquelas pessoas que de repente foram mandadas embora do trabalho, e aí foram aprender uma outra coisa, e prosperaram, e estão aí prosperando, e estão sendo abençoadas pelo Senhor. Isso é milagre de Deus, amém? Isso é bênção de Deus. Como Deus é poderoso, né, para nos ajudar, e a nos fazer perceber que Ele é grandioso na nossa vida. Deus, irmãos, Ele não perdeu o controle. O céu não está em crise. O que está em crise é o mundo. São os governos, as economias. Mas Deus não está em crise, o céu não está em crise. Deus não perdeu o controle. Amém? Então nós que fazemos planos, e os planos têm que ser mudados, e essa pandemia bagunçou a nossa vida, em termos de fazer planos, né? A nossa vida está nas mãos daquele que tem todo o controle, que pode todas as coisas. Amém?
Então Deus, em Provérbios 16, Ele nos ensina 3 verdades espirituais a respeito dEle e dos nossos planos. 3 verdades espirituais, eu quero compartilhá-las com você, tá bom? A primeira verdade espiritual está no versículo 1, que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, ou as pessoas podem fazer seus planos, ou ainda, o coração do homem pode fazer planos. E aí nós vamos para o paralelismo da poesia judaica, da poesia hebraica. Mas do Senhor vem a resposta da língua, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E a tradução que eu mais gosto: porém é o Senhor quem dá a última palavra. A primeira verdade espiritual a respeito de Deus e os nossos planos é que nós devemos planejar. Sim, nós devemos planejar, devemos fazer planejamento. Todo final de semana eu vou lá na minha agenda do Google e eu faço o meu planejamento de tudo que eu preciso fazer naquela semana. Mas eu sei que a última palavra é a do Senhor, que a última resposta é do Senhor. Então sim, você deve fazer planos, você precisa fazer planos, você tem que sonhar, você tem que ter planos. Mas a primeira verdade espiritual, devemos entender que a última resposta vem de Deus. Então quando você faz um plano, você tem que fazer um plano com fé, com esperança, com confiança de que aquilo pode dar certo. Mas você tem que sempre considerar que Deus é o Senhor da tua vida. Você sempre tem que considerar que Jesus é o Senhor da tua vida. Você sempre tem que considerar que Deus, Ele pode mudar os seus planos da semana, os seus planos do mês, os seus planos do ano, os seus planos da vida. A última resposta vem de Deus. A última resposta vem do Senhor. A última palavra é Ele que dá, não somos nós. E quando Deus diz não para os nossos planos, ou quando diz espera, ou quando Deus diz agora não, ou quando Deus diz não vai ser desse jeito, não vai ser nesse tempo, ou quando Deus diz vai ser antes do que você está imaginando, a gente tem que crer que Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém? A gente vai se lamentar, porque é próprio da gente, né? Ah, eu queria que fosse daquela maneira o que eu planejei. Ah, que bom se fosse desse jeito. Tudo bem, ok. Mas até quando você vai ficar se lamentando? Até quando você vai ficar se lamentando alguma coisa que você planejou e Deus deu uma última palavra? Você está há 10, 5, 15 anos lamentando algo que Deus falou, vai ser desse jeito aqui, ó. Porque você precisa seguir adiante. Você precisa seguir a tua vida, seguir em frente. E quanto mais a gente fecha o coração para aquilo que Deus decide, menos a gente compreende os planos dele. Mais a gente fica amargo, mais a gente fica azedo, mais a gente sofre. Fazemos planos, mas a resposta última é do Senhor. Isso também é fé, irmãos. Tem gente que acha que fé é uma varinha de condão que Deus colocou na mão dele,
que ele vai usando por aí como uma ferramenta para que tudo dê certo na vida dele. Às vezes a fé funciona assim, mas nem sempre. Às vezes a fé é para você usar quando Deus ele dá uma outra resposta para você. E aí você precisa de fé para continuar crendo, confiando, amando em Deus, amando ao Senhor. O versículo 9 vai dizer algo parecido. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Ou a pessoa faz os seus planos, ou ainda o coração do homem traça o seu caminho. E aí diz a segunda parte do versículo da palavra de Deus: mas o Senhor determina os seus passos. Ou ainda, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. A gente tem que fazer planos, a gente tem que planejar. Ok, a nossa vida tem que ser organizada. Mas enquanto a gente está traçando o nosso plano, Deus ele vai dirigindo o nosso caminho. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o que eu estou falando pode parecer que Deus é um estraga-prazeres, né? Que Deus é um estraga-prazeres. Para que eu vou planejar se Deus vai, né? Se Deus vai chegar e vai dizer não para mim? Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a última palavra de Deus, eu estou dizendo que essa última palavra de Deus pode também ser algo muito melhor do que você estava imaginando. E se não for como você estava imaginando, se te causar frustração, é porque você pode ter certeza que Deus sabe o que está fazendo. Porque você traçou um plano. E o que acontece? Sabe o que Deus pode fazer? Você traçou um plano. E aí, Deus falou: joia, estou com você nisso aí. Só que você não sabe que Deus ele vai colocar um outro plano dentro do seu plano. Isso não é maravilhoso, gente? Aí a gente cresce, a gente aprende com Deus, tem experiência com Ele, porque Deus, Ele aprovou o seu plano. E Ele disse: eu vou com você. Só que eu vou colocar um outro plano dentro desse plano aí. E aí Deus começa a fazer aquilo que Paulo fala em Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Às vezes Deus fala: eu estou com você. Aí no meio do caminho, a gente fraqueja. A gente desiste. Não é porque Deus quis, não é porque Deus mudou o plano, não é porque Deus falou basta ou siga uma outra rota, é porque alguma coisa a gente está fazendo de errado. E aí não tem como a gente querer colocar culpa em Deus, responsabilizar o Senhor. Vou dar um exemplo bem simples. Jesus apareceu caminhando sobre as águas no mar da Galileia. Os discípulos ficaram apavorados, e Pedro então propôs algo para Jesus. Pedro propôs: se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Qual era o plano de Pedro? O plano de Pedro era: se for o Senhor, eu vou caminhar sobre as águas. Não foi Jesus que propôs essa maluquice, foi Pedro. E Pedro foi. Jesus concordou. E Pedro caminhou sobre as águas, mas aí no meio do caminho ele começou a ver as ondas, teve medo e começou a afundar. Às vezes a gente propõe algo para Deus, Deus dá positivo, Ele vai com a gente, mas no meio do caminho a gente começa a afundar, porque a gente começa a ter medo, a gente começa a ver o que não devia ver. Mas graças a Deus que Jesus está ali com a gente, para segurar na nossa mão e nos levantar e nos conduzir para um lugar seguro, como Ele fez com Pedro. A gente traça caminho, mas Deus dirige os nossos passos. Amém? Sempre quando você traçar um plano, e sempre quando você começar a colocar o plano em ação, porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o planejamento, outra coisa é a ação, né? Tem gente que está com planejamento na gaveta faz 2, 3, 4, 5 anos, e o negócio não sai dali, não adianta. Você pode ser um plano lindo, maravilhoso, mas se você não colocar aquilo em ação, se você não dar os passos que você precisa dar,
nada adianta, né? Então você planejou e você começou a entrar em ação, e você orou a Deus, você colocou diante do Senhor: Senhor, abençoa os meus planos. E aí, à medida que você vai caminhando no seu plano, na construção do seu objetivo, Deus ele vai direcionando você, Ele vai te abençoando, Ele vai provendo as suas necessidades, Ele vai te livrando dos perigos, Ele vai dirigindo você de um jeito maravilhoso, porque esse é o nosso Deus. Amém ou não amém? A segunda verdade espiritual está lá no versículo 2. Cada verdade espiritual dessa já dava uma mensagem de 1 hora cada verdade. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, ou todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ou ainda, que aí fica mais direto para a gente, eu gosto dessa tradução: você pode pensar que tudo que faz é certo. Olha aqui para mim, olha o que a Bíblia está dizendo. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, e geralmente é isso que acontece, né? Tudo que a gente planeja, que a gente vai fazer, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui é bom, tenho certeza que esse negócio é bom, é importante, você tenha fé mesmo, autoconfiança, autoeficácia, otimismo, esperança, fé, isso é maravilhoso, é pior do que pessimismo, é óbvio, tá? Porque isso é positivo. Então tudo que você faz, você pode achar que está certo, mas olha só o que vem em seguida: e os seus planos, mas o Senhor avalia o espírito, ou o Senhor pesa o espírito, e a tradução que eu gosto mais: mas o Senhor julga as suas intenções. O Senhor, Ele julga as nossas intenções. E aí, irmãos, aí o negócio pega, viu? A gente pode fazer um plano, a coisa mais linda do mundo, anunciar para as pessoas, fazer aquele barulho, aquela propaganda, aquele marketing, anunciar, né? Mas Deus, e somente Deus, Ele sabe o que está nos levando a fazer aquilo. Deus e mais ninguém sabe, como Ele sabe, o porquê que a gente está fazendo aquele troço, porquê que a gente está fazendo aquele negócio, porquê que a gente está fazendo aquele evento, porquê que a gente está preparando aquele almoço, porquê que a gente está fazendo aquela festa, porquê que eu estou montando aquele negócio, porquê que eu estou marcando aquele encontro, porquê que eu estou fazendo aquela sociedade, porquê que eu estou fazendo aquela parceria, porquê que eu vou começar esse negócio na igreja. Deus, Ele sabe qual é a nossa intenção. E Deus não somente sabe, mas olha o que a Bíblia está dizendo, que Deus Ele julga. Deus Ele julga, porque mais importante do que o plano, mais importante do que a ação, mais importante do que o atingimento das suas metas e objetivos, sonhos e planos, mais importante do que tudo isso é a intenção, é o porquê você fez aquilo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é a sua intenção, é a minha intenção, são os nossos propósitos, o porquê fazemos as coisas, que vai determinar se a gente vai ganhar ou perder galardão para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele se utiliza de uma metáfora do fogo e dos materiais, para falar sobre galardão. Paulo ali não está falando de salvação, gente, porque o crente, nós cristãos, filhos e filhas de Deus, não seremos julgados para salvação. Crente não é julgado para salvação, porque já fomos salvos por Jesus, o nosso nome já está inscrito no livro da vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos salvos, amém? Agora seremos julgados para galardão, as recompensas que ganharemos ou perderemos. 1 Coríntios capítulo 3,
Paulo ele usa a metáfora do fogo e dos materiais. Então ele fala assim, ó, a gente vai chegar lá no céu, Deus vai mandar empilhar tudo que a gente fez na terra, e vai mandar tocar fogo. O que o fogo de Deus consumir, é aquilo que a gente fez para a nossa glória pessoal, para o nosso engrandecimento pessoal, para inflar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa mania de grandeza, a nossa megalomania. É aquilo que a gente fez egoisticamente, e a gente falava que é para Deus, e todo mundo engoliu isso. Mas quando chegar lá no céu, Deus não vai engolir isso não. O fogo de Deus vai consumir as nossas obras, que Paulo compara madeira, feno, palha, e a gente vai perder galardão. A gente vai ser salvo, Paulo diz lá, mas a gente vai perder galardão por essas obras. Mas as obras que o fogo de Deus não consumir, e aí Paulo compara essas obras às pedras preciosas, aos metais preciosos. Aquilo que o fogo não consumir, é aquilo que a gente fez de coração, por amor a Deus, por amor aos outros, para a glória do Senhor. Amém? Podemos fazer planos, mas Deus julga as nossas intenções. Deus julga hoje, agora, nesse momento, e Deus julga lá no tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 3, passaremos por esse tribunal, e lá as nossas obras serão julgadas. A gente acredita que isso vai acontecer imediatamente após o arrebatamento da igreja. Já estou entrando em escatologia, mas não vou nem entrar nesse ponto, porque senão eu vou mudar a mensagem. Mas o fato é que isso vai acontecer. Então quando a gente faz alguma coisa para Deus, a gente tem que pensar, por que eu estou fazendo isso? Lembra que Jesus falou dos fariseus? O problema dos fariseus não era orar, gente. O problema dos fariseus não era jejuar. O problema dos fariseus não era dar esmola. O problema é que quando eles faziam isso, Jesus revelou para nós qual era a intenção daquelas pessoas ao fazerem isso. Os fariseus, eles jejuavam, oravam e davam esmolas para serem vistos pelas pessoas. Então o objetivo era receberem o aplauso das pessoas, receberem o elogio dos homens, dos seres humanos. E aí Jesus disse, eles já receberam o galardão deles. O que é melhor, receber galardão de homem? Ou receber o galardão de Deus, que dura para sempre, por toda a eternidade? Então quando você faz qualquer coisa na sua vida, você tem que se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Você tem uma visão, a visão é onde você quer chegar. Você tem uma missão, a missão é como que você vai fazer isso, os recursos que você vai empreender para atingir aquele lugar. É o como você vai fazer, a missão é o como. Os seus recursos internos, externos, espirituais, naturais, todos os recursos que você tem, como que você vai chegar lá? Quais os passos que você vai dar? Qual o planejamento? Qual a estratégia? Essa é a missão. E o propósito é o porquê você quer chegar lá. O propósito é mais importante que a visão e a missão. Porque o propósito é o que dá vida, é o que dá razão a tudo aquilo que você faz. E onde você quer chegar, é o porquê que eu estou fazendo isso. Então Deus, Ele pesa os nossos propósitos, Ele julga os nossos porquês. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pregando aqui nessa manhã para você? Deus está julgando as minhas intenções. Deus, Ele pesa as intenções de todo mundo que trabalhou aqui hoje, está trabalhando aqui hoje. Deus pesa as suas intenções quando você faz tudo na sua vida. Deus está vendo. Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso por amor? Estou fazendo isso porque amo a Deus? Estou fazendo isso porque eu quero o melhor para a minha família, o melhor para as pessoas a quem eu sirvo? Essa é a segunda verdade espiritual. A terceira verdade espiritual está no versículo 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz, ou confie ao Senhor as tuas obras, ou ainda peça a Deus que abençoe os seus planos. Então diz a segunda parte do versículo:
e os seus planos serão bem-sucedidos, e ou os teus desígnios serão estabelecidos, ou simplesmente eles darão certo. A terceira verdade espiritual é: quer a bênção de Deus para os seus planos? Confie-os ao Senhor. Entregue para Deus. A última palavra é do Senhor. Ele julga os nossos planos, as intenções dos nossos planos. E se a gente quer ser bem-sucedido, nós precisamos confiar em Deus. Pedir para que Deus sonde o nosso coração, como Davi faz no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo errado dentro de mim. É isso que Davi está dizendo. Deus, examina aí meu coração, faz-me enxergar os pontos cegos da minha vida que eu mesmo não estou enxergando, que eu mesmo não estou vendo. Porque a gente tem ponto cego, irmão. Quem dirige sabe o que eu estou falando. Você está dirigindo, tem um carro do seu lado, você está com o seu retrovisor ali funcionando perfeitamente, mas você não está vendo o veículo que está do seu lado. É o seu ponto cego. Às vezes algumas colisões acontecem por causa do famigerado ponto cego. A gente não consegue ver tudo. O ser humano é assim. A gente é limitado, a gente não consegue ver tudo, nem dentro do carro. Então Deus, Ele conhece os nossos pontos cegos da alma, do coração, da mente, do espírito. E é isso que Davi está pedindo para Deus: Senhor, lança luz nos meus pontos cegos para que eu veja o que está de errado dentro de mim, que eu preciso mudar, modificar, transformar com a tua ajuda, com a tua graça, com o teu poder. Nós temos que fazer esta oração a Deus todos os dias, irmãos. Temos que fazer essa oração a Deus em tudo aquilo que fazemos, tudo que realizamos, no trabalho, na obra de Deus, na profissão, nos negócios. Senhor, examina o meu coração. O nosso coração, irmãos, ele adere muito facilmente ao orgulho, à vaidade, ao desejo de grandeza, à soberba. O nosso coração adere muito facilmente a essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses sentimentos e com esses desejos que são reprovados por Deus, porque eles atrapalham aquilo que é o mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Ele. Então devemos entregar a Deus os nossos planos e pedir para que Ele abençoe. Das três verdades espirituais, essa é a mais simples da gente entender. Não vou nem me demorar nela. Quais são os seus planos? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. No trabalho, na família, na educação dos filhos, na sua educação, no seu crescimento profissional, intelectual, espiritual, ministerial. Quais são os teus planos? O que você tem que fazer? Confiar a Deus, entregar para Ele. Antes de eu pregar essa mensagem aqui, eu fiz isso. Falei: Deus, eu preciso que o Senhor me use, porque se o Senhor não me usar, eu preciso do Teu Espírito Santo para pregar. Porque nenhum pregador, por mais experiência que ele tenha, se ele vai pregar a palavra, ele precisa daquele que é o autor da palavra. O Espírito Santo, Ele quer nos ajudar, e Ele está pronto sempre a nos capacitar quando fazemos alguma coisa que Deus concorda, que engrandece o nome dEle. Então, entregue os teus planos ao Senhor. Quando você acorda pela manhã e você se prepara para o trabalho, você não pode abrir a porta da tua casa sem antes dizer para Deus: Senhor, toma esse meu dia em tuas mãos. Ou para os que estão em home office, você não pode ligar o seu computador sem antes dizer para Deus: Senhor, toma em tuas mãos os meus planos para hoje. Abençoa cada um deles. E os cancelamentos, os adiamentos, de repente você não sabe, é Deus que está ali agindo.
É isso, gente. Essa semana eu fui atender uma pessoa, agendamos, 3 horas antes ela falou, não vou, infelizmente não vai dar. Eu sei que a pessoa contou uma desculpa, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas o interesse era dela, não era meu. Mas aí depois eu fiquei pensando, Deus deve ter um propósito, bem provavelmente nisso, que eu não sei, que eu desconheço, porque gente, nem tudo que Deus faz a gente vai entender, e a gente não precisa me entender, porque se a gente fosse entender, seria muito difícil para a nossa compreensão humana. Essa é a verdade. Olha a história de Jó nos ensina isso. Quando Deus aparece para Jó, Deus não dá uma linha de explicação para Jó do porquê tudo aquilo havia acontecido com ele. O que Deus faz é mostrar a grandeza dele para Jó. E quando Jó viu a grandeza de Deus, aquilo foi suficiente para ele. Ele não precisou saber o porquê que ele perdeu tudo e sofreu daquele jeito. Deus não respondeu para ele, embora Jó tivesse perguntado, que faz parte da nossa humanidade. A gente vai perguntar mesmo, e Deus não se ofende não, viu, com as nossas perguntas, desde que a gente esteja com o coração aberto para aceitar a resposta que Deus vai dar. E às vezes a resposta que Deus vai dar não é a que a gente quer, mas é aquela que Deus sabe que nós precisamos e que vai atender as nossas necessidades. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Isso é confiar quando colocamos os planos nas mãos do Senhor. Às vezes você está para fechar um negócio e o negócio não é fechado, mas você não orou? Você não colocou na mão de Deus? Se você colocou na mão de Deus e orou, e aquilo que você tinha uma expectativa tão grande que aquilo ia abençoar a tua vida, o teu negócio, a tua família, não aconteceu, então descansa, irmão, descansa, irmã, no Senhor, confia nele. Você não orou? Agora, para a gente fechar, por que a gente precisa que Deus nos dê a última palavra em nossos planos? Por que a gente precisa que Deus julgue a intenção do nosso coração? E a gente esteja aberto e com o coração sensível para a resposta que Deus vai nos dar. Por que a gente precisa entregar para Deus os nossos planos? A resposta, uma das respostas, há muitas respostas para isso, mas uma delas está no versículo 25 de Provérbios 16. Versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminhos que para nós parecem ser caminhos tão lindos, tão bons, tão produtivos, tão aprazíveis, mas que ao final pode nos levar à morte. A princípio a gente não tem noção disso, a gente não tem consciência, mas Deus, que vê além do que os nossos olhos veem, Ele sabe. Então é por isso que a gente precisa entregar os nossos planos para Ele, para que Ele nos livre desses caminhos que a princípio parecem caminhos de vida, mas que ao final podem nos levar a caminhos de morte. A mensagem desta manhã é um convite para que eu e você, para que a gente aprenda um pouco mais a confiar em Deus, naquilo que Ele tem para nós, na maneira como Ele graciosamente, amorosamente, e às vezes na nossa ótica humana, misteriosamente, Ele intervém nos nossos planos, ora para interrompê-los, ora para suspendê-los por um tempo, adiá-los, ora para modificá-los, ora para incluir um outro plano dentro daquele plano, e ora para aprovar os nossos planos e abençoá-los. Você tem fé para isso? Ou a sua fé, ela só funciona quando a coisa dá certo para você?
Você tem que ter fé, sim, de que Deus vai abençoar os teus planos. A última lição espiritual que eu preguei. Mas a gente também tem que ter fé e confiar quando Deus nos dá uma palavra diferente para nós. Eu acho que esta pandemia está nos ensinando isso, né, irmãos? Sim ou não? Está nos ensinando que a gente não tem o controle 100% da nossa vida. A gente tem o controle de algumas coisas, né? A gente pode ter o controle com a ajuda de Deus dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas palavras. A Bíblia fala do domínio próprio, né? Que é um aspecto do fruto do Espírito Santo. A gente pode ter controle sobre algumas coisas, mas a gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre as pessoas que convivem conosco na nossa família. Você não tem controle sobre os seus filhos, adolescentes, 100%, não. Ninguém tem. Você não tem controle sobre seu marido, sua esposa, seus pais. Você não tem controle sobre o tempo, na natureza. Você não tem o controle sobre aquilo que os governantes decidem. Nós não temos controle de quase nada na vida. É um convite para a gente confiar naquele que detém todo o controle, acima de tudo e acima de todos. Amém ou não amém? Isso que você anda ouvindo por aí, de alguns pregadorzinhos que surgiram agora aí o cara abre um canal no YouTube, começa a fazer sucesso. Ah, mas o cara tem 1.500.000 seguidores. Grande porcaria. Porque seguidor não é amigo. Quando o cara estiver morrendo, essa gente não vai estar lá, no leito de morte da pessoa. Escuta o que eu estou dizendo. Muito cuidado com quem você ouve e o que você ouve. Fique com a palavra. Os desígnios de Deus, gente, são tão difíceis, às vezes para a nossa compreensão humana, que nos revelam mais sobre nós mesmos do que sobre Deus. Então quando alguém diz assim, olha, Deus não tem o controle de tudo, essa declaração revela mais sobre quem está dizendo isso do que sobre Deus. Porque quando os homens fazem uma afirmação como essa, estão demonstrando simplesmente que a compreensão deles a respeito de Deus está tão distante, que é uma forma da pessoa encontrar uma resposta absurda para algo que a Bíblia diz exatamente o contrário. Então, para as coisas que nós não entendemos, mas estão escritas, cabe a nós somente confiar. Se a Bíblia diz que Deus tem todo o controle, e isso é incompreensível para nosso entendimento, problema para o nosso entendimento. Está escrito. Deus tem todo o controle, e nisso está apoiada a minha fé, a minha confiança, que eu estou nas mãos de Jesus e nada me arrebatará das suas mãos, nem a morte nem a vida, nem as vitórias nem as derrotas, nem o porvir e nem o passado, e nem o presente, nem anjos nem demônios poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convido você a ficar em pé, fechar os teus olhos, e nós vamos falar com Deus. Eu quero convidar você a entregar os teus planos. Começou de novo uma reabertura, né? Reabertura do comércio, reabertura dos cultos presenciais. Isso anima o nosso coração e a gente começa a fazer planos de novo, né? O nosso coração começa a se encher de esperança e começamos a fazer planos. E isso é bom, porque a nossa vida, ela tem que ser também orientada para o futuro, com fé, com esperança, com otimismo, sabendo que a nossa fé e esperança,
estão fundadas em Jesus, fundamentadas nele. A nossa rocha inquebrável, indestrutível, é em Jesus que está a nossa fé e a nossa confiança. Mas a gente tem que saber sempre que a última palavra é do Senhor. Esta mensagem não é para trazer desânimo aos teus planos, não é para desanimar você, para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Mas será que vai valer a pena fazer esse plano? É o contrário, é exatamente o contrário. Essa mensagem é para encorajar você a planejar, sim, porque você tem um Deus que dirige a sua vida, você tem um Deus que abençoa os teus planos, você tem um Deus que livra você dos caminhos de morte, você tem um Deus que vê além dos teus olhos, além da tua compreensão. Planeje, faça sonhos, tenha sonhos, faça planos, sonhe grande, sonhe alto, mas que as intenções do seu coração agradem a Deus. Que as intenções do teu coração e do meu coração glorifiquem ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, eu quero me unir em oração com esses meus irmãos e irmãs, e com aqueles que estão nas suas casas, Pai, ouvindo esta mensagem e participando deste culto ao Senhor. Senhor, nós somos tão dependentes de Ti, Senhor. Às vezes a nossa alma se esquece disso, Senhor. Às vezes a gente quer caminhar pelos nossos próprios desígnios. Às vezes, no nosso orgulho humano, a gente não quer colocar os nossos planos nas Tuas mãos, por um descuido espiritual ou por uma soberba do coração. Nos perdoa, Pai, quando fazemos isso, que o Teu perdão venha sobre nós. Sonda, Senhor, o nosso coração e vê se há algo errado dentro da gente. Sonda o nosso coração pelo Teu Espírito Santo, pela luz do Teu Espírito, pela luz da Tua Palavra. Sonda o nosso coração e nos faz enxergar os nossos pontos cegos, o que há lá nos nossos pontos cegos que não estamos enxergando, as más intenções, os propósitos que não glorificam o Teu nome, os maus desejos da carne, do orgulho, da soberba humana. Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, que tenhamos intenções, ambições grandes, mas que sejam ambições que estejam alinhadas com o Teu Espírito, com o Teu caráter, com Tua vontade, com os Teus propósitos, que glorificam o nome do Senhor. Pai, entrego em Tuas mãos os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos, porque eu confio em Ti, Senhor, que a Tua última palavra é melhor do que a minha primeira palavra. Eu confio de que o Senhor sabe o que está no meu coração, e o Senhor pode redirecionar o meu coração de um propósito, de uma intenção ruim para uma intenção boa, que glorifica o nome do Senhor. Eu entrego a Ti os meus planos, sonhos e projetos, porque o Senhor é aquele que me abençoa. Os meus irmãos e irmãs agora estão também colocando os seus sonhos pessoais, os seus planos nas Tuas mãos. Senhor, toma em Tuas mãos esses planos, esses sonhos, projetos de vida, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar-nos, em nome de Jesus, que a Tua bênção venha sobre o Teu povo, que os nossos planos estejam alinhados com os Teus propósitos para a nossa vida, e que assim o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em nós, em nome de Jesus.